Olá, galera do bem, tudo bem? Pessoal, aqui é a professora Luciana e hoje, nessa videoaula, nós vamos falar sobre o sistema complemento. Não se apavorem, é um sistema tranquilo, só porque ele tem uma cascata de ativação, ok? Então, bora lá. Tenho uma pergunta para vocês. Um anticorpo sozinho é capaz de matar, lisar um antígeno? E aí, Zezinho, é ou não? Só que não. O anticorpo sozinho não mata. Então, para que serve um anticorpo? Nós já vimos em outras aulas que o anticorpo neutraliza, aglutina antígeno. A porção Fab prende o antígeno. E a porção FC tem que sinalizar para o macrófago, por exemplo, ou ativar o sistema complemento que lisa o antígeno. Então, senhores, pensa a decepção dos pesquisadores quando purificaram o anticorpo, isolaram o anticorpo e puseram ele de frente a uma bactéria. E a bactéria não morreu. Oh, meu Deus! Aí eles foram atrás. Eles viram, colocaram então o anticorpo e pegaram o soro das pessoas. Quando colocava o soro, aí sentiam uma lise daquela bactéria. Então, eles criaram a hipótese que algo no sangue completava a ação do anticorpo. E foram purificar isso. E aí descobriram as proteínas do sistema complemento. Que eles batizaram o nome de C1, C2, C3, ok? Então, só foi descobrir o sistema complemento depois do anticorpo. E quando descobriu que o anticorpo não matava ninguém. Então, as proteínas do sistema complemento são proteínas do sangue que são produzidas pelo nosso fígado, ok? E são produzidas de uma forma inativa. E elas são sensíveis ao calor, então. Essas proteínas são produzidas, então, pelo fígado e por macrófagos também. E como eu falei, elas completam a ação do anticorpo, lisando o antígeno. A gente já começa a produzir isso na nossa vida intrauterina. Então, lá no primeiro trimestre, a gente começa a produzir isso aí, ok? Essas proteínas, como eu mencionei, elas foram dando nome de complemento: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Esses números indicam a ordem de purificação, à medida que foi isolando essa proteína. Infelizmente, não é a ordem de ativação, de atuação, ok? Depois, mais tarde, descobriu o fator B e fator D, achando que era outro problema, outra proteína. Só que fator B e fator D também fazem parte da família do sistema complemento. Seria muito mais fácil se tivesse dado o nome de C10 e C11. Seria mais fácil para a gente aprender imuno, mas não foi dado assim. Então, fator B e fator D também são proteínas do complemento. Tudo bem? Algumas dessas proteínas aqui, para se tornarem ativas, elas precisam ser clivadas, cortadas, gerando fragmento A e B. Então, algumas dessas proteínas inteiras são inativas, elas precisam ser clivadas. Então, imagina que C2 é clivado, forma C2A e C2B. Isso aqui tem função biológica. O fragmento A e B tem função, são ativos. C3 é clivado, forma C3A e C3B, que também tem função biológica. E assim vale para C4, C5 e para o fator B. Então, essas proteínas inteiras não têm função biológica. Quando elas sofrem uma clivagem, uma proteólise, elas liberam peptídeos menores que têm função biológica. Então, quando falar fragmento A e B, é porque eles são ativos, ok? Nem todas as proteínas são clivadas. Então, aqui, por exemplo, C1 não é clivado, C6, C7, C8, C9 também não são clivados. Então, quem são as proteínas do sistema complemento que precisam de clivagem, de ser cortada? C2, C3, C4, C5, fator P. Quando faz, isso aqui vai ter uma função biológica. Para essas proteínas começarem a sua ativação, né, elas sofrem, elas têm que ter um start. E a gente vai aprender como acontece esse start. Como é que começa a clivar a C2? A gente tem que entender isso. Então, existem vias de ativação do sistema complemento, ok?
que combinam na ativação de uma proteína muito importante chamada C5. Essa C5, quando clivada, forma C5A e C5B, e esse C5B é que inicia a via da lise, da morte, a via efetora. Então, a gente vai compreender isso e como ocorre essa ativação. Tudo bem? Vamos lá? Existe, então, a gente vai estudar 3 vias de ativação do sistema complemento, que é a via clássica, a via das lectinas e a via alternativa. Essas 3 vias, minhas, combinam para ativar uma via que nós vamos ver aqui embaixo, que é a via efetora, a via da morte, a via lítica, que começa com C5 e aí vem C6, C7, C8, C9. Então, a gente vai entender o que é essa via lítica, que é comum, e depois nós vamos estudar como é ativado via clássica, via lectina e via alternativa, ok? É como se fosse assim, você tem que ir para sua casa. Você tem 3 rotas para chegar na sua casa, mas quando chega na rua da sua casa, só tem esse jeito, não tem outro jeito. É a via da lise, ok? Então, ativação do sistema complemento ocorre a lise da proteína, ou seja, envolve uma proteólise. Como eu falei, existem 3 maneiras de ocorrer a ativação das proteínas: via clássica, via alternativa e via lectina. A via clássica é a que depende do anticorpo, que GG ou GM pode ativá-lo. Essas 3 vias têm por objetivo formar uma proteína chamada C5b. C5b vem de C5, né? C5 é clivado, forma C5A e C5b. C5b inicia a via lítica ou efetora, que vai matar o patógeno. Então, quando acontece a via clássica ou alternativa ou da lectina, forma isso aqui. Esse C5b gruda na superfície do patógeno, do antígeno. C5b na superfície do antígeno vai atrair para o local a proteína C6, C7, C8 e C9. Isso junto forma um complexo na membrana, que eu chamo CAM ou MAC. Complexo de ataque à membrana, ou MAC, Membrane Attack Complex. O MAC, então, ele perfura a membrana do antígeno. Isso, então, permite a entrada de água e ocorre, então, a lise osmótica. Ok? Então, para iniciar a via efetora, tem que formar primeiro a proteína C5b. Então, tá aí os componentes da via lítica, do MAC. Eu preciso da proteína C5, C6, C7, C8 e C9. Olha aí. Formou C5b. C5b vai atrair a molécula C6, C7, C8. E isso atrai várias moléculas de C9. Essas várias moléculas vão fazer um canal, um furo na membrana, que é o MAC. Então, aqui na microscopia eletrônica, pode ver o MAC. Isso, então, permite a entrada da água e lise osmótica. Ok? Então, quem são os componentes da via lítica? C5b, C6, C7, C8 e C9. Então, por qualquer uma dessas 3 vias, via alternativa, via clássica ou via das lectinas, origina C5b e termina uma via comum, a via efetora que nós acabamos de ver. Então, agora a gente precisa conhecer como é que é a via clássica, como é que é a via alternativa, como é que é a via das lectinas. Como funciona a via clássica? Via clássica é aquela que depende de anticorpo. Então, ela só é acionada depois que há uma interação antígeno-anticorpo. Quem são os componentes da via clássica? São as proteínas C1, C2, C3 e C4. Então, como começa? Quando tem a ligação antígeno-anticorpo, a porção Fc aqui do anticorpo vai ativar C1. Essa molécula de C1, ela não vai ser clivada para ser ativa, ela vai mudar a estrutura tridimensional sua conformação. Então, essa C1, ela tem essa estrutura, ela é formada de C1Q, esse amarelinho, C1R e C1S. Olha aqui na microscopia. Essa molécula, então, quando a parte C1Q fixa na porção Fc da IgG ou da IgM. E aí muda a estrutura tridimensional e C1S vai ficar ativo. Ok? Então, eu tenho aí o complexo C1. O complexo C1 depende de cálcio.
tem o C2, C3 e C4. Então, isso aqui são os componentes da via clássica. Então, como começa? IgG ou IgM, né? Então, eu tenho que ter duas IgGs para ativar C1. Então, por isso que a gente fala que C1 fixou na IgG. Então, eu posso falar ativação ou fixação do sistema complemento. Então, essa cascata que nós vamos ver aqui acontece na superfície do antígeno. E ela inicia quando IgG ou IgM no antígeno ativa C1. Sendo que eu preciso ter duas IgGs ou uma IgM. Ativou C1. C1 tem duas funções. Aquela parte C1S que fica ativa vai ativar C2 ou vai ativar C4. Quando cliva C2, forma C2A e C2B. Quando cliva C4, forma C4A e C4B, ok? Normalmente, os Bs ficam na superfície do antígeno e os As vão para o sobrenadante. A exceção é isso aqui, ó, porque aqui o C2A vai ficar na membrana, ok? Então, vamos ver aqui o esquema. Tá lá o antígeno, vem a IgG, e a IgG ativa C1. C1S fica ativo, vem aqui, C1S, ele vai ativar C2 e C4. Vai clivar C4, vai formar C4A e C4B. Para onde que vai o C4B? Para a membrana do antígeno. C1S cliva também C2. Vai formar C2A e C2B. C2A vai para a superfície da célula, ok? Então, vai ficar na membrana do antígeno C4B2A. O C4A e C2B vão fazer outras coisas, beleza? Isso aqui, C4B2A, quando se junta, ele forma uma nova enzima, que é essa 4B2A vai formar a enzima C3 convertase. O que uma C3 convertase faz na vida, Zezinho? Zezinho, C3 convertase ativa C3, converte C3, transformando em C3A e C3B. Então, de novo, formou, fixou C1 aqui na IgG, C1 ativo cliva C4, forma C4A e C4B, está na membrana. C1 ativo ativa C2, forma C2B e C2A. E fica na membrana C4B2A, que é a tal da C3 convertase da via clássica. E aí, Zezinho, o que a C3 convertase faz? Ativa C3. Então tá lá, C3 convertase, vai passar C3, vai clivar C3, vai formar C3A e C3B. O A vai embora e vai ficar na membrana B. Então, vai ficar na superfície do antígeno agora C4B, C2A, C3B. Agora tem um tripeptídeo, que passa a ter outra função. Agora surgiu na membrana uma enzima chamada C5 convertase. O que C5 convertase faz, Zezinho? Converte C5 em C5A e C5B. Então, C5 convertase vai ativar C5. Vai formar C5A e C5B. C5B, por sua vez, vai iniciar a via lítica. Olha aí, C5B vai atrair para o local C6, C7, C8 e várias moléculas de C9, formando o MAC, que vai lisar o antígeno então. Olha, senhores, para formar C5B, teve que formar a enzima C5 convertase. Existia C5 convertase? Não. Então, para formar C5B, teve que, ao longo da cascata, fabricar a enzima C5 convertase, que, por sua vez, para formar C5 convertase, teve que formar antes a C3 convertase. Então, essas duas enzimas, C3 convertase e C5 convertase, elas não existem. Elas são criadas ao longo da cascata de ativação do sistema complemento. Compreenderam? Quando é formada C3 convertase, ela cliva C3. Quando é formada C5 convertase, ela cliva C5. Eu pergunto para os senhores, essas enzimas vão clivar apenas uma molécula? Uma de C3 e uma de C5? Não,
que não. Essa enzima vai clivando quantas moléculas forem aparecendo. Então, vai ficando na superfície do antígeno várias moléculas de C3b e C5b, ok? E a via alternativa, como funciona? A via alternativa, meninos, ela não precisa de anticorpo. Então, ela não faz parte da imunidade adquirida. A via alternativa é um exemplo de imunidade inata. Quem são os componentes da via alternativa? C3, fator B e fator D. E preciso aqui, para estabelecer a C3 convertase nessa via, eu preciso de uma proteína chamada properdina, que dá estabilidade a C3 convertase da via alternativa. Então, a properdina é uma proteína produzida por neutrófilos, ok? Meninos, quando ocorre a ativação da via alternativa, também tem que ter formação da C3 convertase e C5 convertase. Só que essas duas enzimas da alternativa são diferentes da C3 e C5 convertase da via clássica, ok? Como funciona a via alternativa? Meninos, vocês já ouviram o ditado que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Então, se água quebra pedra, por que não pode quebrar proteína, né? Então, tudo começa com a hidrólise de C3. C3 vai ser clivado espontaneamente e vai gerar C3A e C3B. Isso é um processo lento. Esse C3B gerado vai grudar na parede de um antígeno que estiver ali passeando. Então, C3B vem, adere à parede do antígeno e atrai para o local o fator B. Então, na superfície do antígeno vai ter C3B, Bzão. Nós vamos ver que esse Bzão, ele é clivado pelo fator D de divisão. Fala que o fator D fica com ciúme do B, vai lá e cliva, gerando BA e BB. Ok? Então, vamos ver algumas imagens. Então, tá lá C3, fator Bzão, o D de divisão que a gente vai ver e o P de properdina. Então, C3 vai ser hidrolisado, vai gerar C3A e C3B. O fator Bzão vem e se junta a ele na superfície do antígeno. Quando acontece isso, o fator D de divisão, ele fica enciumado e vai lá e divide o Bzão. Então, D vem e divide, quebra, formando BA e BB. O BB fica na membrana e o BA vai embora. Então, ficou na superfície do antígeno C3BBB, né? 3 Bs aqui, é o Big Brother Brasil, que é uma horrível, mas serve para dar aula de mono. Então, eu tenho 3BBB, que é a enzima C3 convertase, da via alternativa. Então, formou aqui a C3 convertase. O que C3 convertase faz, Zezinho? Zezinho, C3 convertase ativa C3. E aqui eu P de properdina para dar estabilidade a C3 convertase, para não degradar rapidamente. Então, C3 convertase cliva C3, forma C3A e C3B. O A vai embora, fica o 3B na membrana. Então, agora, olha, tanto de 3 e B, C3B, BB, 3B. Isso agora passa a ser a enzima C5 convertase. Então, C3B, BB, 3B é uma C5 convertase. Zezinho, o que a C5 convertase faz, Zezinho? Ativa C5. Então, olha aqui a C5 convertase da via clássica, C4B, 2A, 3B. Olha a C5 convertase da via alternativa, C3B, BB, 3B. Se vocês verem, tanto a C5 convertase da via clássica da alternativa, ela só adicionou mais um 3B, não é isso? Qualquer enzima C5 convertase, ela vai ativar C5, gerando C5A e C5B. O que C5B faz quando formado? Inicia a via do MAC, a via lítica. E a última via é a via das lectinas. E eu pergunto para os senhores, o que é uma lectina?
Lectinas são proteínas do sangue que têm a capacidade de se ligar a carboidratos dos micro-organismos, como por exemplo a manose. Então, lectina é uma proteína do nosso sangue que se liga a manose. E aí nós temos os ligantes de manose, né? Manose bile-ligando, lectina ligadora de manose. E existe ainda, né, as ficolinas, que são capazes de ligar a glicanos que tem bactérias, que é a N-acetilglicosamina e ácido lipoteicoico, que também tem bactérias. Então, tanto a manose, né, ligante manose, quanto ficolina são exemplos de lectinas que a gente tem no nosso sangue. Ok? Essas lectinas são semelhantes ao C1Q, ok? Então, vamos ver a via das lectinas. O que a gente tem aqui diferente? Né? Nós temos a lectina, isso aqui é a bactéria, tá? Então, a gente tem a lectina, ligante manose, e nós temos duas proteases aqui, MASP1 e MASP2, que vão funcionar como se fosse C1. E os componentes C2 e C4, que é idêntico ao da via clássica, são os mesmos da via clássica. E o que vem a ser MASP, né, pessoal? MASP são serinoproteases associadas à manose, e a MASP é que tem atividade catalítica para depois clivar C2 e C4. Então, na via das lectinas, a gente tem que ter a lectina, e as lectinas vão se ligar ao MASP, ok? As MASP, tem MASP1 e MASP2. Então, esse complexo lectina-MASP parece com C1, né? É que vai clivar C4 e C2. Então, a gente vai ver as imagens, fica mais fácil de entender, ok? Bora lá. Tá lá a bactéria e a lectina. Ela vem, ativa MASP1, que ativa MASP2. MASP2 ativo vai ativar duas proteínas, C2 e C4. Então, quando ativa C4, forma C4A e C4B. C4B fica na membrana, lembra? E MASP2 vai ativar C2. Vai formar C2A e C2B. C2B vai embora e vai ficar na superfície C4B, C2A. E isso aqui nada mais é do que a C3 convertase. Então, forma C3 convertase, que é a mesma da via clássica. Então, as vias das lectinas, o que muda é que não tem C1. No lugar de C1, apareceu aí a lectina, a MASP1 e a MASP2, ok? Então, tá lá, ó. A lectina, ligante manose, o carboidrato da bactéria, do fungo. A MASP1, MASP2, quando forma esse complexo, ativa C4, forma C4A e C4B, C4B vem para membrana, cliva C2, forma C2B e C2A. C4B, C2A é uma C3 convertase que ativa C3, forma C3A e C3B. E aí eu tenho na membrana C4B, C2A, C3B, que é a C5 convertase, ok? Então, daqui em diante é tudo igual à via clássica. Então, via clássica, eu tenho que ter a formação do imunocomplexo, onde o anticorpo tem que ser IgG ou IgM e vai ativar C1. Depois que ativa C1, vai ativar C4 e C2. A via das lectinas não precisa de anticorpo, mas eu preciso de uma lectina e da MASP. Né? A lectina se liga ao antígeno da bactéria, né? Ao carboidrato da bactéria, e vai ativar C4 e C2. Então, tá vendo? É igualzinho, C4 e C2. A via alternativa ocorre na superfície do antígeno, não precisa de anticorpo, há uma hidrólise espontânea de C3 e começa a cascata, ativando fator B e fator D, ok? Bem, então, diante disso, para que servem essas moléculas que vão para o sobrenadante? Além da lise do patógeno, o que mais que o sistema complemento faz? Então, vamos ver as funções dele. Bem, a primeira função aqui é lisar o antígeno, né, que é feito pelo MAC, que é aquele complexo E5B, 6, 7, 8, 9. Outra função do sistema complemento é estimular a fagocitose. Aqueles componentes que é formado, C3b,
que deposita na membrana do antígeno e pode continuar a formação da C5 convertase, ele pode ser inativado, degradado, formando IC3B e C3D. Essas três proteínas elas são reconhecidas pelos fagócitos. Os fagócitos têm receptor para C3B, IC3B e C3D. Então, por isso que estimula a fagocitose. Então, essas substâncias aqui são chamadas de opsoninas. Opsoninas são substâncias que estimulam a fagocitose, ok? As proteínas C3A e C5A, que são liberadas sobre o nadante, elas podem ser reconhecidas por mastócitos e basófilos, ativando eles, e eles desgranulam liberando histamina, fazendo vasodilatação, gerando inflamação. Então, C3A e C5A ativa mastócitos e basófilos que liberam histamina, que gera inflamação. Por isso, essas proteínas são chamadas de anafilatoxinas, substâncias que geram inflamação, ok? Além disso, quando essas proteínas chegam no basófilo e mastócitos, eles também vão produzir citocinas da inflamação, como a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral. Ok? Outra função é que aquelas proteínas que vão para o sobrenadante, C3A, C4A, até C2A, elas podem atrair para o local os neutrófilos, fazendo uma quimiotaxia. Tá bom? Então, atrai neutrófilos para o local. E uma outra função muito especial é a capacidade de remover imunocomplexos do sangue pelas hemácias. As hemácias, quando vem C3b na superfície dos antígenos, ela dá carona para aquele imunocomplexo ser removido da circulação e parar lá no baço, por exemplo, onde tem fagócitos que vão digerir aquilo. Então, a gente não pode acumular imunocomplexo solúvel no sangue. Ele entope, então precisa remover. Então, as nossas hemácias, além de transportar oxigênio e CO2, elas funcionam como uma vassoura do sangue, carreando esses imunocomplexos que estão marcados com C3b para os órgãos linfóides. Funciona assim. Olha aqui a hemácia. Hemácia tem lá o CR1. CR1 é um receptor para C3b, IC3b e C4b. Então tá lá. Vermelhinho o antígeno, azulzinho o anticorpo. E aqui ocorreu a cascata de ativação do sistema complemento e formou o verdinho aqui, que é C3b. A hemácia reconhece esse C3b, dá carona e vai transportar isso até o baço, fígado. E quando chega lá, o macrófago tem receptor para os imunocomplexos também, remove e fagocita isso. Então a hemácia funcionou como uma vassoura ali, limpando, né, o sangue nosso dos imunocomplexos. Então, CR1 é um receptor que reconhece C3b, C3b, C4b. Esse R1 está presente não só em hemácias, mas neutrófilos, monócitos, eosinófilos, linfócitos e células dendríticas, permitindo que ocorra a fagocitose. Então, C3b, C3b e C4b são opsoninas, substâncias que ativam os fagócitos e são reconhecidas também pelos eritrócitos, pelas hemácias. Então, quem são os opsoninas que nós conhecemos até agora, que estimulou a fagocitose? Já viu IgG, IgG ativa o macrófago, e agora os senhores estão vendo C3b, IC3b e C4b, ok? Então, IgG e as proteínas do complemento. Então, tá aí. Sistema complemento, a bactéria fica revestida de C3b, também C4b, o CR1 reconhece aquilo, ó, e fagocita. Então, essas proteínas aqui são opsoninas. Pergunto para os senhores, diante disso, por que uma célula normal do corpo não é lisada pelo sistema complemento? Porque ocorre a ativação e vai tendo muitas moléculas de C3b, né, sendo formadas, C5b. Por que não tem lise das minhas células quando ativa a cascata de complemento? Para entender isso, a gente tem que entender os mecanismos de regulação. E isso a gente vai ver no próximo vídeo, ok? Essas são as referências para os senhores já começarem estudando, onde nesse capítulo 3 tem a parte do sistema complemento, ok? Anotem suas dúvidas para depois a gente discutir. Abraços a todos, obrigada.